Quebra do Silicon Valley Bank (SVB) é a maior de um banco de crédito dos Estados Unidos desde 2008. Signature Bank é fechado por reguladores de Nova York na esteira da falência do SVB. Banco cripto Silvergate quebra e anuncia liquidação voluntária. Fim da linha para o Credit Suisse? UBS compra Credit Suisse em tentativa de evitar crise bancária. Colapso de bancos nos Estados Unidos e crise no Credit Suisse podem se alastrar pelo mundo? E essas são algumas notícias do mundo. E como já deu para perceber, os bancos estão enfrentando sérios problemas e nas últimas semanas o que mais nós ouvimos falar é de bancos quebrando ou bancos tendo a possibilidade de ter dificuldade em crédito. Sem falar que esses bancos ou foram salvos pelos governos, no caso dos Estados Unidos, ou foram comprados por outros concorrentes para que nós não iniciássemos uma crise de crédito global. Mas e no Brasil? Como será que os bancos digitais estão? Bradesco pega clientes de surpresa e anuncia fim de conta digital. Bradesco decide descontinuar o Bits. Saiba como ficam os clientes. BRK Financeira e Porto Crédito têm liquidação decretada. Sobre o Bradesco decidiu então descontinuar a sua conta de pagamentos chamada Bits. Inclusive o Bradesco aí deu o prazo de 30 dias para que os clientes tirem todo o saldo da conta do Bits. Um prazo bem apertado, né, Bradesco? Mas quando nós falamos no banco digital do Bradesco, que é o Next, ele ainda vai continuar operando normalmente. Agora, sobre a BRK Financeira e Porto Crédito, que são instituições brasileiras, realmente elas vieram a quebrar e quem tem dinheiro aplicado nessas financeiras vai ter que acionar o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O problema é que se alguém tem um valor que supera R$250 mil investidos ou na BRK ou na Porto Crédito, essa pessoa vai ficar no prejuízo. Bem, e como nós vimos, o problema dos bancos não está só fora do Brasil, não. Então nós vimos que os Estados Unidos estão enfrentando problema, os bancos suíços estão enfrentando problema, sem falar que aqui no Brasil nós já tivemos duas financeiras que quebraram. E a pergunta que fica é, será que o roxinho vai ter algum problema? Então nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre as instituições brasileiras, BRK e Porto Crédito, analisando os indicadores dessas duas instituições que quebraram e comparar essas instituições com o Nubank, que é o banco digital que tem o maior número de correntistas do Brasil. Então agora nós vamos descobrir se o Nubank tem algum risco de quebrar comparado a essas empresas, essas financeiras que já quebraram. Bem, pessoal, e como vocês sabem, aqui no canal Você é Investidor, nós ajudamos vocês a ganharem mais, gastarem bem e investirem melhor. E essa foi uma pergunta que nós recebemos muito, se o roxinho tinha algum risco de quebrar, já que vários bancos muito maiores a nível mundo estão quebrando. Então esse vídeo está super completo, fica até o fim que você vai descobrir se o roxinho tem risco de quebrar sim ou não. E aqui já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e deixa aquele comentário aqui se você confia no roxinho sim ou não. Para começar o comparativo, primeiro então vamos avaliar os indicadores tanto da BRK Financeira quanto da Porto Crédito. Vamos começar aqui com a BRK Financeira para saber como estava a saúde financeira pelos indicadores da BRK Financeira. Como vocês estão vendo aqui, nós vamos avaliar dois indicadores, que é o índice de Basileia e o índice de mobilização. Primeiro, o índice de Basileia. BRK Financeira tinha um índice de Basileia de apenas 0,6% e o Banco Central pede um índice de Basileia mínimo de 11%, ou seja, qualquer valor abaixo de 11% não é aceitável. E a BRK Financeira já gritava que iria ter algum problema financeiro porque ela tinha um índice de Basileia, uma solvência baixíssima, né? Apenas 0,6%. Outro indicador que chamava muito a atenção também da BRK Financeira é o índice de mobilização. O Banco Central pede um índice de mobilização de no máximo 50%, enquanto a BRK Financeira tinha um índice de mobilização de 71%. Então veja que um índice que era no mínimo 11%, eles tinham 0,6%, e no outro índice que era no máximo 50%, eles tinham 71%, ou seja, muito acima do aceitado e do solicitado pelo Banco Central. Sem falar que quando nós avaliamos aqui se a BRK tinha lucro ou prejuízos, nos últimos 4 anos ela apresentou lucro em 2019 de 2 milhões, um prejuízo em 2020 de 48,5 milhões, em 2021 teve mais um prejuízo de 34,9 milhões para ter um lucro parcial em 2022 de 10,5 milhões. Mas se somarmos os lucros, ela teve mais ou menos 12,5 milhões de lucro para mais aí o aproximado aí 70, quase 80 milhões de reais de prejuízo. Então ela teve muito mais prejuízo nos últimos 4 anos do que lucro, sem falar que os indicadores estavam péssimos. Então acabava sendo aí uma financeira que estava gritando, ela estava com uma sirene falando que ela iria quebrar. E foi o que aconteceu, que ela foi liquidada. Vamos ver então como estão os dados da Porto Crédito, que também quebrou. Avaliando então os dados da Porto Crédito no índice de Basileia, que o mínimo aceitado é 11%, ou seja, se espera sempre um indicador acima desses 11%, a Porto Crédito tinha um índice de Basileia de 4,3%, ou seja, bem abaixo dos 11%, e no índice de mobilização pede-se no máximo 50%. Porto Crédito aqui estava com o indicador mais ou menos, tinha um índice de mobilização de 23,1%. E aí
aí ela alternava entre lucros e prejuízos, como vocês estão vendo. Então em 2019, lucro de 23 milhões, até um lucro bom. 2020, um lucro de 6,4 milhões. 2021, lucro de 10,5 milhões, mas aí teve um baita prejuízo em 2022 de 43 milhões, né, superando aí todos os lucros que teve. Isso se juntou com o baixo nível de liquidez que o banco tinha, que seria o índice de Basileia, de apenas 4,3%, e a Portocred então foi liquidada, também foi fechada, enfim, declarado falência dessa financeira. Então agora que nós descobrimos os indicadores dessas duas financeiras brasileiras que quebraram, BRK Financeira e Portocred, vamos avaliar então com os indicadores do Nubank para saber como o roxinho está aí nessa história, se ele está bem ou se ele está mal. Antes disso, vale a pena mostrar como o mercado está encarando o Nubank por algumas atitudes dos donos do Nubank, porque se os donos tomam algumas atitudes, eles já mostram se eles confiam na empresa sim ou não, ou se você pode confiar na gestão desses donos, certo? Então, olha só algumas notícias aqui que deixam o mercado com o pé um pouquinho atrás quando o assunto é Nubank e a gestão do roxinho. Cristina Junqueira, CEO do Nubank, vende 590 mil ações do banco. A transação movimentou cerca de 2,7 milhões de dólares ou 14 milhões de reais no câmbio atual. Ou seja, quando você vê vários bancos quebrando e você vê um dos donos do banco liquidando parte da sua posição e sacando aí 14 milhões de reais, isso acaba trazendo uma pulguinha atrás da orelha de alguns investidores, ou o pessoal começa a olhar com um olhar um pouquinho diferente para um banco em que o dono toma essa atitude em um momento como esse. Temos aqui uma segunda notícia. Nubank justifica a remuneração de 804 milhões com metas agressivas. E essa é a notícia que mesmo o Nubank tendo prejuízo, ainda assim ele distribuiu mais de 800 milhões de reais como salários para os altos cargos aí dos seus diretores. Óbvio, eles comentaram e justificaram que teriam certas metas a serem batidas para que eles pudessem receber essa remuneração, mas em uma instituição que até então dava prejuízo, você ver os diretores praticamente recebendo 1 bilhão de reais, também é outro ponto que acaba não agradando o mercado e principalmente os acionistas do roxinho. Mas agora então, saindo das notícias, vamos para os índices do Nubank para descobrir como ele está. Avaliando aqui então o índice de Basileia do Nubank, lembra que acima de 11 é o índice que o Banco Central pede. Nubank tem um índice de Basileia de 17,7%. Lembra lá que a BRK tinha um índice baixíssimo de apenas 0,6%? Pois é, perceba como o Nubank tem uma liquidez, uma solvência muito maior do que as duas instituições que quebraram aqui no Brasil, ou seja, ele está bem acima do que o Banco Central pede. Quando o índice de mobilização, o Banco Central pede inferior a 50%. Nesse caso, o Nubank tem 0,5%, ou seja, nesse indicador está perfeito, ele tem praticamente nada imobilizado e ele atende muito bem nesse indicador, né? Um indicador que agrada, de certa forma, o mercado. Agora, avaliando lucros e prejuízos, aqui que fica o ponto. Então, em 2019, o Nubank teve um prejuízo de 312 milhões, 2020, prejuízo de 230 milhões, 2021, prejuízo de 153 milhões, para agora, em 2022, ele apresentar um lucro aí parcial de 239,9 milhões. Então, ele tirou um pouco aí dos seus prejuízos, mas ainda assim, ele fica em mais de 450 milhões de reais, quase meio bilhão no prejuízo, se compararmos lucros e prejuízos dos últimos 5 anos. Mais algo para acalmar quem tem dinheiro no Nubank, também os próprios acionistas, é que o Nubank realizou o seu IPO, ele abriu capital na Bolsa Americana e ele arrecadou uma bolada de dinheiro que cobre qualquer prejuízo que ele possa ter aí no curto prazo. Olha só, na oferta a instituição financeira arrecadou 2,8 bilhões de dólares. Ou seja, colocando em reais, estamos aqui falando em mais de 14 bilhões de reais. Muito acima de qualquer prejuízo que ele tenha acumulado nos últimos 4 anos. Então o ponto positivo foi esse, que o Nubank ele tem pessoas e grandes investidores por trás dele, mas sem falar que por conta própria ele abriu capital, arrecadou muito dinheiro. Se falando em reais, ele arrecadou mais de 14 bilhões de reais no seu IPO, o que traz muita segurança para o roxinho, ter essa bolada em caixa para poder trabalhar. Sem falar que os indicadores, fora a questão de lucro ou prejuízo, mas índice de Basileia, índice de mobilização, ele atende o que o Banco Central está pedindo, coisa que as outras instituições, em alguns desses indicadores, elas não estavam atendendo. Por esse motivo, se você tem conta no Nubank, você pode ficar tranquilo que o banco arrecadou muito dinheiro no seu IPO e ainda os seus índices estão super sólidos. Mas presta atenção nessas 3 dicas para que você não venha a colocar o seu capital em risco, mesmo ele estando dentro do Nubank. E o primeiro ponto a se atentar é que quando nós falamos se o banco vier a quebrar, você precisa acionar o FGC, são para os investimentos que estão parados na conta, aquele dinheiro parado na conta, ou os investimentos em renda fixa, como CDBs ou como RDBs no caso do próprio Nubank. Então esses investimentos possuem a cobertura do FGC e são esses investimentos que, se a instituição venha a quebrar, você precisa acionar o FGC para ele poder ressarcir você. Mas o Nubank possui a Nu Corretora, a Nu Invest. E dentro do Nu Invest você pode investir em títulos do Tesouro, ações, fundos imobiliários, BDRs, enfim, você pode realizar vários tipos de investimento.
E esses investimentos, a Nuinvest é somente a intermediadora financeira. O seu investimento não fica dentro da Nuinvest. Se você investiu em bolsa de valores, seja títulos do Tesouro, fundos imobiliários ou ações, o seu dinheiro fica na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, e fica no seu CPF. É como se fosse o número do teu celular. O Nubank é apenas a operadora. Se em algum momento a operadora do seu celular vier a quebrar, o que você faz? Você transfere seu número para outra operadora que ainda está funcionando. Não é assim que acontece? Mesma coisa no caso se você está investindo em renda variável através da Nuinvest. Se o Nubank vier a quebrar, que não está perto disso e não é o caso que vai acontecer em breve, significa que se acontecer qualquer problema na Nuinvest, você transfere então teus títulos do Tesouro, tuas ações, teus fundos imobiliários para outra corretora, fazendo uma transferência de custódia, e para essa corretora que está funcionando você vai arrecadar ou vai portabilizar todos os seus investimentos e poder continuar investindo normalmente. Lembrando, o FGC você só aciona para aqueles investimentos que é o dinheiro parado na conta ou algum tipo de CDB ou RDB. E outra dica extremamente importante, pessoal, por exemplo, se você tem tua reserva de emergência que é 40 mil reais, não deixe esses 40 mil reais inteiros em um único banco digital, seja ele qual for. Então diversifica, né? Se você tem 40 mil, você não vai provavelmente precisar de 40 mil em um único dia. Então, por exemplo, você tem 40 mil parados na conta do Nubank, você tem algum tipo de medo, ou você não está dormindo tranquilo porque você tem medo que o Nubank venha a ter qualquer problema. O que você pode fazer? Você pode usar a própria Nuinvest e colocar metade da tua reserva de emergência no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. Então você fica com 20 mil reais em Tesouro Selic, 20 mil reais na conta ou na caixinha do Nubank. Dessa forma, o seu dinheiro, por mais que esteja dentro do Nubank, ele está diversificado. Parte você tem um acesso super rápido dentro do aplicativo do Nubank e a outra parte está na corretora do Nubank em títulos do Tesouro, que você pode acessar, e se tiver qualquer problema com o Nubank, depois você portabiliza esse seu título do Tesouro, nesse teu Tesouro Selic, enquanto você aguarda o ressarcimento do FGC para o restante do valor que estava dentro do Nubank. Então essa é uma sugestão para você não concentrar tudo no banco digital, exemplar, eu tenho tudo no C6. Então deixa metade no C6, metade no Nubank. Dessa forma, se um banco vier a ter qualquer problema, você não compromete toda a sua reserva de emergência. E aquela famosa frase, né? Diversificar nunca faz mal. Mas agora responde aqui, você acha que o Nubank ou algum banco digital brasileiro tem algum risco, levando em consideração tudo que está acontecendo no cenário externo, no cenário mundial, aí falando no sistema bancário? Deixa aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.